Crepe, você quer comentar sobre isso, assim, sobre o que você sentiu no teor das campanhas de São Paulo, aí puxando, já que a gente começou falando em São Paulo, o teor da campanha nesse segundo turno? A gente teve aí uma pequena diferença aí nessa semana de redução de votos, redução de diferença de votos, mas aí com o Ricardo Nunes ainda na liderança, indicando uma reeleição aí na capital paulista. Eu comentei no primeiro turno, né, que eu tinha achado a campanha do Boulos no primeiro turno bem errática, assim, né, eu, eu ainda vou expandir um pouco mais essa reflexão mais para frente até no meu canal, mas essa questão, né, de tentar forçar uma redução da rejeição, de tentar trabalhar uma suavização da imagem, tentando até às vezes emular ali um Lula de 2002, até uma narrativa que eu considero errada, inclusive, de que o Lula ganhou porque ele moderou a imagem dele e tal, mas isso acho que acabou cobrando um pouco dele, porque isso não acabou efetivamente não reduzindo a rejeição, né? Só que eu acho que ele melhorou um pouco essa campanha dele no segundo turno, eu acho que ele deu uma corrigida em alguns pontos, né? Eu só acho que não deu tempo de mudar, assim, né? Então, as coisas assim que a gente até se surpreende, que a gente fica assim, igual a live que ele fez com o Marçal, né? Pô, como que o cara faz a live com o Marçal? Mas já é uma tentativa de surpreender, assim, e eu não julgo, não, ele tá tentando ganhar a eleição, ele tem que ir onde o espaço tá aberto para ele, assim, né? Quem capitalizou com isso foi o Marçal, né? Que ele virou assunto no segundo turno, e aí ele saiu ganhando em todas. Se o Boulos vira, ele fala que foi o Boulos que foi o responsável por fazer o Boulos virar. E se o Boulos não ganhar a eleição também, não faz muita diferença para ele. Ele ainda teve a imagem dele suavizada, né? E aí ele já se prepara. Ele já se prepara. Só que aí, o meu ponto, assim, que eu estava comentando dessa questão da rejeição, igual eu vi agora essa última semana, o Boulos fazendo debate na rua, o Boulos fazendo, indo na casa dos apoiadores. Eu vou te ser sincero, eu não acho isso ruim, não. Esses dois pontos, assim, eu não acho ruim. Eu só acho que foi feito no tempo errado, porque essa questão, por exemplo, de você ir, por exemplo, você ir dormir na casa dos apoiadores e fazer evento dentro da casa deles, essa ideia é muito boa. Só que essa ideia ela tem que ser feita, na minha opinião, ela tinha que ter sido feita desde o início de 2023. Que ele tinha que ter feito uma construção muito mais intensa ali com essa base dele em São Paulo, para poder montar núcleo de apoio, montar estrutura local, montar grupo na internet, porque é uma coisa que... E essa é uma linha política que, inclusive, né, tem gente que vai chamar de populista, né, no termo pejorativo. Eu já sou o contrário, eu já acho que tem que ser populista mesmo. Para mim, só se combate o populismo da direita com o populismo do lado oposto. Então, ele vai, o cara que está ali, ele vai sentir uma conexão com o Boulos, ele vai, pô, o cara está aqui, tá me valorizando, tá convivendo com a minha família, a gente está conversando aqui. Então, isso tudo tem um impacto muito grande na questão de você sedimentar o apoio do eleitor, que é uma coisa, gente, que, inclusive, isso ajuda a explicar muito, até hoje, a própria questão da popularidade do Lula, e da própria popularidade do Lula está acima, às vezes, da rejeição do PT. Por exemplo, eu estava até conversando ontem, né, com o pessoal, o Lula, quando ele ia fundar o PT, ele ia nas cidades no interior do Brasil, sentava com o pessoal, dormia na casa do pessoal, e o cara, ele se sente valorizado com isso. Então, assim, eu não acho que é uma... E aí o cara olha ali e fala assim, nossa, pô, o cara conviveu comigo, veio aqui, a gente tomou uma cachaça junto. Tem gente que eu conheço que coloca isso. E aí o cara tem uma identificação, essa pessoa tem uma identificação, e essa identificação ela é importante. Eu acho que o Boulos tinha que ter trabalhado nisso desde o início, assim, uma estratégia que eu cheguei a comentar, que eu acho que ela tem que ser observada, a estratégia, por exemplo, que o Syriza usou na Grécia, antes deles ganharem a eleição em 2014 ou 2015, se eu não me engano. Que eles pegaram, a Grécia estava numa crise muito forte, eles fizeram um trabalho muito forte de apoio social nos bairros mais periféricos, esse apoio mais politizado também, né? Não só uma questão de você distribuir com cesta básica, de você distribuir ajuda, né, para os mais pobres, né? E isso foi um projeto que deu muito certo, que aproximou eles da população, né? Então, eu acho que o Boulos ele deu uma corrigida assim no final, mas acabou não dando
e aí acabou ficando nesse meio do caminho aí, que pode acabar repetindo até um resultado muito próximo que ele teve em 2020, né? Que foi, se não me engano, foi 59-41, né, em 2020. Essa discussão sobre o tipo de campanha, ser mais uma campanha de rua, com as comunidades e tudo mais, é uma estratégia que sempre deu certo para a ala progressista, né, Frederico? Assim, e a gente viu que, lógico, com o boom aí das redes sociais, quando a gente viu o uso mais forte aí das redes sociais para as campanhas políticas, principalmente aí com Bolsonaro, teve uma mudança aí da ala progressista de não saber, e agora, né? A gente tem que partir para a área digital com tudo, vamos perder um pouco desse movimento de fazer de campanha na rua, né? Olho no olho, etc. Então, você é um defensor aí de que a ala progressista ainda precisa voltar para esse tipo de campanha política, né? E que talvez por isso o Boulos, porque esse tipo de campanha é como você disse, ela não ganha votos de um dia para o outro, né? Ela é com tempo, meses e etc, né? Não, na verdade... Só para complementar até, aí eu vi alguns vídeos, por exemplo, da campanha do Boulos ali indo conversar com as pessoas na rua, e publicaram muitos vídeos dele falando com pessoas que falavam que votavam no Marçal ou não iam votar de jeito nenhum nele porque sabia que ele era um invasor de casa e tudo mais. É muito mais fácil ele conseguir convencer a pessoa na cara com ela, conversando com ela, explicando para ela que ele não vai invadir a casa dela, de que ele não é um radical igual da forma que estão pintando na internet. Porque ele, para se defender na internet, o pessoal fala, é mentira, ele está falando isso. Mas quando ele fala diretamente com a pessoa, olhando para ela, a pessoa sente que realmente esse cara não é isso que estão falando aqui na rede social. Então, eles conseguem colocar na campanha digital uma coisa negativa que pega muito fácil no digital, mas na rua, quando o cara vai desmentir isso, é muito mais fácil desmentir na rua do que no digital. Só que é um trabalho de formiguinha mais demorado, né? É um trabalho que escala. Você demanda tempo e você demanda também... Porque o tempo é importante nesse caso, porque você vai crescendo a partir dessa estratégia, né? Então, você pega, por exemplo, essa questão aí dele fazer evento na casa das pessoas. Igual eu falei, acho essa ideia bem interessante. Por exemplo, vamos lá, início de 2023, o Boulos faz um evento lá na casa lá na periferia, vai fazer um churrasco lá no fim de semana. Ele fez isso em 2022 para deputado, né? Aquele café com bolos, ele tomava café na casa das pessoas, né? E aí você monta porque é isso, você vai montando a sua base, e aí você ali não é para você pegar voto, é para você ter um cara ali que vai ser uma base, que vai ser um aliado seu, que vai ter um ponto ali naquele território, que o cara vai ter um grupo na internet que você vai estar em contato com aquele grupo, e aí você vai estar em contato diretamente com as pessoas, você vai ter oportunidade de conversar com um cara nesse momento aí que às vezes o cara ele te rejeita, e aí você reverte essa rejeição, o cara vira o teu apoiador, às vezes o cara pode virar até difusor do teu conteúdo, do teu material depois. E aí você vai irradiando isso pela internet. No momento que chega numa campanha eleitoral, por exemplo, você tem uma capacidade de responder aos ataques muito melhor do que nessa questão de você entrar direto na resposta na sua rede. Porque a rede do Boulos não é pequena, só que a rede do Boulos é o pessoal que acompanha ele. Então, o cara que vai falar, vai usar e vai explorar essa rejeição do Boulos, ele vai explorar isso. O Boulos ele vai responder isso para o pessoal que acompanha ele, não é para o pessoal que está... e aí, quando ele faz essa estrutura e ele organiza essa questão mais ali junto da rede, junto com o território ali, ele consegue responder melhor esse tipo de ataque, esse tipo de estratégia que vão usar contra ele, né? Lembrando ainda que a gente está falando de eleições municipais, né, que são um palco onde é muito mais propício para esse tipo de campanha do que eleições nacionais. A gente vê em eleições municipais acontecer viradas, às vezes, nos últimos dias, nas últimas semanas. Lógico que a gente está falando da capital que tem o maior colégio eleitoral do país, né, são, acho que, mais de 9 milhões de eleitores, então, realmente é um cenário aí um pouco diferente de cidades menores, cidades pequenas, né, onde os candidatos conseguem ver aí
uma parte da população nas ruas, nas praças, nas igrejas, etc., mas não deixa de ser, né, campanhas municipais onde existe uma oportunidade maior aí para o contato direto com o povo.